Olá, alunos! Tudo bem? Eu sou o professor Cristiano Bittencourt, doutor em Engenharia Biomédica, e venho aqui falar para vocês um pouco sobre um tema muito importante em epidemiologia, que é a amostragem. O que é amostragem? Se você for fazer uma pesquisa epidemiológica, você precisa saber como você vai selecionar os indivíduos ou como você vai selecionar as comunidades que você vai entrar ali para coletar dados. E aí fica a pergunta, quantas pessoas eu vou selecionar? Como eu vou selecionar essas pessoas para participar da minha pesquisa? Então a gente vai comentar rapidamente sobre alguns métodos de amostragem. Então acompanhem comigo aqui no slide. A gente vai, antes de mais nada, diferenciar população e amostra. Qual é a diferença de população e amostra? População seria o total de indivíduos sobre os quais você quer tirar conclusões, você quer realizar uma pesquisa ou responder uma pergunta científica, um problema de pesquisa, com respeito a um grupo de pessoas. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero estudar a prevalência de hipertensão em brasileiros. Então, pensa no Brasil todo. Qual é a prevalência de hipertensão em brasileiros? Será que eu consigo fazer uma pesquisa com todos os brasileiros para eu medir a pressão arterial de todos os brasileiros? É muito difícil, né? Então, todos os brasileiros representam a minha população. É aquele grupo de pessoas sobre o qual eu quero tirar alguma conclusão a respeito. Essa é a minha população. Só que, geralmente, é muito difícil eu trabalhar com a população inteira. Somente em casos específicos, que é o que a gente chama de censo. O censo é quando a gente coleta dados, coleta informações de toda a população. Então, geralmente, no estudo epidemiológico, é muito difícil fazer isso. Imagina você medir a pressão de todos os brasileiros. Então, o que a gente faz? Dessa população, eu vou selecionar uma amostra. Ou seja, alguns indivíduos que estão nessa população, eu vou selecionar para que essa amostra represente o todo, represente a população. Daí as técnicas de amostragem. A amostragem é isso, é você selecionar um grupo de pessoas que vai participar da sua pesquisa e que represente a população que você quer tirar conclusões. Ok? Bom, sendo assim, como selecionar a minha amostra? Como selecionar a minha amostra? Por exemplo, a pergunta que fica, quantos indivíduos precisaremos selecionar para que a amostra seja representativa da população? Isso é uma pergunta que todo pesquisador faz. Então nós temos basicamente dois procedimentos de amostragem ou de desenho amostral. O primeiro procedimento, que é o mais confiável em pesquisa científica e o que todo pesquisador desejaria fazer, que é a amostragem probabilística. O que é a amostragem probabilística? Nesse método, cada membro da população tem uma chance conhecida e não zero de ser selecionado para a amostra. Isso permite que as inferências feitas a partir da amostra sejam generalizáveis para a população. Numa amostragem probabilística, você garante que todas as pessoas elas têm a mesma chance de ser selecionada. Ou seja, você não vai chegar numa população e escolher quem você quer para participar da sua pesquisa. Você elabora uma metodologia de seleção que envolve probabilidade e aí todos os indivíduos têm a mesma chance de ser convidados para a pesquisa. Isso é a amostragem probabilística. Nós temos também a amostragem não probabilística. Nesse método, os membros da população não têm uma chance conhecida de serem selecionados. A seleção é baseada em julgamentos subjetivos ou outros critérios não aleatórios. A gente vai comentar sobre eles daqui a pouquinho, tá bom? Bom, então, dentro de amostragem probabilística, nós temos, no caso, 4 técnicas que podemos apontar. A amostragem aleatória simples, a amostragem estratificada, a amostragem sistemática e a amostragem por conglomerados. Ok? O que é a amostragem aleatória simples?
cada membro da população tem a mesma chance de ser selecionado. Então, um exemplo clássico disso é quando você pega você pega a sua população, né, que você quer realizar o estudo. Então, por exemplo, todos os pacientes de um hospital. Essa é a sua população. E você, por sorteio, você define quem vai participar da pesquisa. Isso é uma amostragem aleatória simples. Com isso, você está garantindo que todos aqueles pacientes daquele hospital têm a mesma chance de ser selecionado. Você não está escolhendo o paciente X, o paciente Y que vai participar da sua pesquisa. Então, com isso, você tira a sua interferência na seleção dessa amostra. Essa é a amostragem simples. Uma outra técnica é a amostragem estratificada. Nesse caso, você pega a população e divide ela em subgrupos, que é o que a gente chama de estratos. E as amostras são feitas de forma aleatória em cada extrato. Então, por exemplo, eu posso pegar uma população qualquer, e eu divido em sexo masculino, sexo feminino. E dentro do sexo masculino, eu sorteio quem vai participar da pesquisa. Sexo feminino, eu sorteio quem vai participar da pesquisa. Ou seja, eu dividi em estratos, e em cada extrato eu faço uma técnica aleatória para selecionar a minha amostra. Isso seria a amostragem estratificada. Na amostragem sistemática, um ponto de partida aleatório é escolhido e os membros são selecionados a intervalos regulares. Então, por exemplo, você pode, num hospital, novamente nesse exemplo, você vai pegar todos os pacientes, a lista de todos os pacientes, e vai numerar, por exemplo, de 1 a 1000. Então, paciente 1, 2, 3, 4 até 1000. E aí você fala o seguinte, olha, a minha técnica de amostragem vai ser, eu vou pegar o paciente 1, depois eu vou somar 4, vou pegar o paciente 5, vou somar 4, vou pegar o paciente 9, vou somar 4, vou pegar o paciente 13, vou somar 4. E aí você vai somando de 4 em 4, ou seja, de intervalos regulares, e aí você vai pegando aquele indivíduo, dependendo daquele intervalo regular que você criou para fazer essa amostragem. Então você estabeleceu ali uma sistemática para selecionar os indivíduos. Isso é um exemplo de uma amostragem sistemática. Você pode fazer de diversas formas, dependendo do seu objetivo, dependendo do desenho do seu estudo. Ok? E, finalmente, a amostragem por conglomerados. O que é isso? É quando você pega a população e divide em grupos, que são conglomerados. Alguns grupos são selecionados aleatoriamente, incluindo todos os membros desses grupos. Então, por exemplo, em epidemiologia é muito comum, você quer realizar uma pesquisa epidemiológica numa cidade que tem, por exemplo, 20 bairros. Então você tem a lista dos 20 bairros e você vai selecionar aleatoriamente quais bairros participarão dessa pesquisa. Né? Então você pega, por exemplo, cidade do Rio de Janeiro, todos os bairros. E aí você vai selecionar 10 bairros do Rio de Janeiro para participar dessa pesquisa. Então serão moradores de Copacabana, moradores do Meia, moradores de Campo Grande, que foram os bairros sorteados. Então, isso a gente chama de amostragem por conglomerado. Ou seja, você vai sortear qual grupo de pessoas vai participar da sua pesquisa. Então notem que tudo envolve probabilidade, porque a gente está lidando com sorteio, tá? Bom, e finalmente a amostragem não probabilística. Na amostragem não probabilística, ela é muito conhecida também pelo nome amostragem por conveniência. O que é isso? Amostragem por conveniência, o nome já diz. Você vai selecionar os indivíduos por conveniência, ou seja, dependendo de fatores subjetivos que, naquele momento, facilita você a selecionar aquelas pessoas. Então, por exemplo, você é um médico que trabalha num hospital. E aí você trabalha num determinado setor hospitalar. E aí você vai fazer uma pesquisa com os seus pacientes daquele setor hospitalar, porque você já está trabalhando ali. É mais simples fazer uma pesquisa com os pacientes que estão ali, sendo tratados por você. Então você seleciona aqueles pacientes para serem voluntários da sua pesquisa. Isso é uma amostragem por conveniência, não probabilística. Não passou por nenhum método aleatório de seleção. Então,
pelo fato de ser mais fácil para você trabalhar com esses pacientes, você selecionou eles. Um outro exemplo, eu quero, por exemplo, ver prevalência de dor lombar numa universidade. Eu sou professor de uma universidade. E aí, o que eu faço? Eu faço a minha pesquisa com os alunos daquela universidade. Então, isso também é uma amostragem por conveniência. Pelo fato de eu estar naquela universidade, eu vou selecionar os alunos daquela universidade, porque é muito mais simples de eu coletar dados com eles. Então, esse tipo de amostragem, ele é muito usado, porque nem sempre é possível a gente fazer uma amostragem aleatória, nem sempre é possível a gente pegar grandes amostras e fazer um trabalho probabilístico com essa amostra. Então, é muito comum a gente fazer estudos com amostragem por conveniência, tá? Então, finalmente, né, nessa amostragem são incluídos pessoas voluntárias, pacientes que frequentam determinado hospital, pacientes que estão sendo atendidos numa unidade básica de saúde, né? No dia em que você foi na UBS, na unidade básica de saúde, os pacientes que estão lá naquele dia, você vai entrevistar, por exemplo. Isso é uma amostragem também por conveniência, ok? Bom, espero que tenha ficado claro para vocês todas essas técnicas de amostragem. Se vocês tiverem mais interesse, façam uma busca, uma pesquisa sobre outras técnicas e a gente se vê no próximo vídeo. Até logo!